O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quando a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus se dirige à multidão e aos discípulos e faz uma crítica aos escribas e fariseus, de ontem e de hoje. O motivo do ataque é a incoerência entre a palavra e a prática. Falam e não praticam. Jesus reconhece a autoridade e o conhecimento dos escribas. Estão sentados na cátedra de Moisés, por isso observai o que eles mandam, mas não imitai suas ações, pois dizem, mas não fazem. O erro básico é a incoerência. Dizem, mas não fazem. Jesus enumera vários pontos que revelam a incoerência. Alguns escribas e fariseus impunham leis pesadas sobre o povo. Faziam tudo para serem vistos e elogiados. Eles conheciam bem as leis, mas não as praticavam, nem usavam seu conhecimento para aliviar a carga nos ombros do povo. Faziam tudo para serem vistos e elogiados, usavam roupas especiais de oração, gostavam dos lugares de honra e das saudações em praça pública. Queriam ser chamados de mestre. Eles representavam um tipo de comunidade que mantinha, legitimava e alimentava as diferenças de classe e de posição social. Legitimava os privilégios dos grandes e a posição inferior dos pequenos. Ora, se há uma coisa que Jesus não gostava, é de aparências que enganam. Como deve ser uma comunidade cristã? Todas as funções comunitárias devem ser assumidas como serviço. O maior entre vocês será aquele que serve. A ninguém devem chamar de mestre, nem de pai, nem de guia, pois a comunidade de Jesus deve manter, legitimar e alimentar não as diferenças, mas sim a fraternidade. Era a lei básica. Vocês são todos irmãos e irmãs. A fraternidade nasce da experiência de Deus que é Pai e que faz todos nós irmãos e irmãs. Aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilhar será exaltado. O grupo dos fariseus nasceu no século II a.C. com a proposta de uma observância mais perfeita da lei de Deus, sobretudo das prescrições da lei da pureza. Com o tempo, porém, os fariseus se agarraram ao poder e já não escutavam os apelos do povo, nem deixavam o povo falar. A palavra fariseu significa separado. A mentalidade farisaica é de pessoas que pensam poder conquistar a justiça através de uma observância estrita e rigorosa da lei de Deus. Geralmente são pessoas medrosas que não têm coragem de assumir o risco da liberdade e da responsabilidade. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje percebemos que Jesus desmascara a falsidade daqueles que se arvoram em se mostrar santos e irrepreensíveis. É pelas práticas da palavra de Deus que se descobre a verdade e não pela falsa aparência ou pela tentativa de mascarar o medo que alguns têm de experimentar a vida tendo a responsabilidade de suas atitudes. Que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros discípulos e não falsos que seduzem com palavras bonitas, mas um coração vazio. Que assim seja. Um grande abraço a todos.